Olá, muito boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar o nosso boletim de fechamento de mercado. E olhando para o que aconteceu em Chicago, a gente pode dizer que a soja teve um dia de queda. Mas não foram quedas grandes, não, de 2 a 4 pontos nos principais vencimentos. A soja vem tentando se ajustar aí dentro de um intervalo de preços que a gente vai discutir agora com o nosso convidado. A gente teve o milho também trabalhando no vermelho hoje, o trigo da mesma forma encerrando com quedas em torno de 7 pontos nos seus principais vencimentos. Mas afinal de contas, o que está acontecendo e o que o mercado está esperando para definir aí um rumo nas cotações? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward. Seja bem-vindo, Aaron. O Aaron é lá da Sistema Manancial Consultoria. Afinal de contas, o que está faltando para o mercado? Por que esse mercado está aparentemente sem uma tendência, né, determinada, Aaron? O que você está vendo aí de diferente aí nesse mercado? Conta para a gente, seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer. Pois é, a negociação dessa semana, para mim, tem característica técnica muito normal, que é nós tivemos notícias que provocaram altas, recuperamos, testamos alguns pontos de resistência, especialmente em contratos para a safra nova e também no caso do milho. E agora nós estamos dentro dessa faixa de negociação, numa queda de braço, e quem que vai ganhar essa queda de braço? Será que vai subir mais ou cair mais? Está dependendo de mais notícias. Então, pelo ponto do calendário, eu acho que pede algumas decisões, tem que perceber que nós já tivemos uma baita recuperação desde as baixas, né? Em fevereiro, março, já tivemos uma boa recuperação e isso merece ser vendido ao pelo menos vendas tímidas. Também é importante reconhecer o potencial, né? Se a gente tiver um choque que muda o quadro fundamentalista, tem potencial de alta? Sempre tem, esse ano também tem, mas para mim, por enquanto, as resistências do mercado, resistências técnicas, estão sendo respeitadas no mercado de soja e milho, tem que ter cautela antes de ficar muito otimista em relação ao preço. Qual que é o intervalo que você acredita que a soja deve continuar trabalhando aí, Aaron? No contrato para safra nova, depende do contrato, mas assim, março ou maio, mas entre 12 e 12,35, mais ou menos, é um bom intervalo para trabalhar, que está entre a média móvel de 20 dias e 200 dias. Para o contrato de julho, esse intervalo é bem maior, né? 12 a 80, 85, 12 a 12 e 80 ou 85. Ainda não conseguimos testar esses 12,80, mas é um mercado, sendo tecnicamente essa é a resistência, se tiver uma notícia favorável, não está difícil a gente atingir esse patamar. Os especuladores ainda estão vendidos, ou ainda estavam na última sexta-feira, e pela movimentação dessa semana, não antecipo grandes mudanças. Será que eles vão voltar a vender a soja, ou será que eles vão ficar na neutralidade, ou será que eles vão comprar soja? Minha opinião é que no curto prazo eles devem caminhar para uma neutralidade, os especuladores, que nesse caso seria benéfico para o preço, eles teriam que sair de posições vendidas, mas para sonhar com preços melhores, sonhar com os $13 para a safra nova ou algo assim, nós vamos ter que ter mais notícias ou mais lenha na fogueira para aquecer esse mercado. O que seriam fatores ou fundamentos que poderiam dar esse viés, seja negativo ou positivo aí para o mercado, na sua opinião, Aro? Olha, eu espero estar muito errado, tá? Mas eu acho que $13 é bastante otimista para pensando no preço para a safra nova. Eu acho que a gente precisaria ter um choque. Se eu simplesmente colocando em números, então o USDA começou o ano com uma projeção de um aumento de estoques finais de 15 milhões de toneladas, agora está em cerca de 10. Então, entre todas as dificuldades do Rio Grande do Sul e potencialmente se pegar, por exemplo, números da Conab de menos soja no Brasil, talvez dá para tirar esses 10 milhões de toneladas, talvez seja possível, mas tem que reduzir
tem que sumir mais ou menos esses 10 milhões de toneladas das expectativas do mercado antes da gente poder alçar novas possibilidades. Pode sair da produção dos Estados Unidos, só que tirar 10 milhões de toneladas da safra americana é pedir bastante, especialmente para um ano que começa com um desenvolvimento um tanto quanto regular, pouco de atraso. A outra alternativa, que seria, eu acho que talvez o mais responsivo, seria se tiver uma demanda maior de exportação de soja norte-americana, isso confirmaria a tese que tem pouca soja no Brasil. Então, se o Brasil não conseguir saciar o mercado de exportação, os compradores mundiais precisam bater na porta dos Estados Unidos, estão com 9 milhões de toneladas projetados para estoques finais. Ano passado, os 2 anos anteriores, estavam em 7. Se conseguir os Estados Unidos exportar 2, 3 milhões de toneladas a mais que o esperado, isso seria uma surpresa e um choque para o mercado norte-americano, um choque muito grande. Muito bem. Aaron, temos então o consenso de que, por enquanto, a soja está presa nesse intervalo aí de 12 a 12,80 no caso da safra atual. Mas é um bom preço? Dá para a gente entender que esse preço ou esse valor praticado, ele está ajustado, tem uma oferta e demanda ajustada, ele tem uma liquidez no mercado, enfim. Como é que a gente avalia o atual patamar de preços? Olha, quem conhece meu trabalho sabe que eu sou um grande fã de fazer médias de vendas. Então, esse é um mercado para ser dentro desse intervalo de preço. Se você já fez vendas, ótimo, recentes, né? Mas assim, das altas da semana passada, dentro desse intervalo de preço, recuperou bastante das baixas, certo? Então, venda para fazer caixa no curto prazo faz sentido. Se você não fez nenhuma venda para a próxima safra, começar a fazer média de vendas acima dos $12 faz sentido, né? Com um preço março ou maio acima de $12 faz sentido. Não apostando toda a fazenda, toda a produção, mas vendas tímidas no mercado. Agora, soja bem armazenada, com capital, sim, eu acho que ainda tem muito potencial o mercado físico brasileiro ter aqueles ganhos na entre-safra que muitas vezes tem. Então, se tem um volume de grãos que você costuma vender setembro, novembro, e aquilo você não vejo motivo de você mudar a estratégia e falar, vamos antecipar essas vendas. Mas se essas vendas que você esperou as baixas, esperou a soja bater em 100, está esperando para vender, por que não? Né? Vendas tímidas nesse patamar fazem sentido e começar a fazer média de venda para a próxima safra acima de 12 é bem melhor do que começar a fazer média 11,50, por exemplo. Né? Então, enfim, eu sou a favor, eu acho que faz sentido quando você voltar e olhar o teu registro de vendas, você ter algumas vendas com as datas da semana passada ou dessa semana ou de ambos. Eu acho que isso faz sentido. Agora, não vejo como isso aqui não tem chance de subir mais também. Eu acho que vendas para fazer média, não vendas para acertar o olho da mosca, por assim dizer. Muito bem. Aaron, aqui no Brasil, a gente já teve uma quebra aparentemente consolidada, aparentemente não, consolidada do Mato Grosso, né? Que é o principal produtor aí do país. Temos agora esse problema no Rio Grande do Sul, que ainda é uma interrogação para a gente entender qual é o tamanho da perda e a redução de oferta que as enchentes acabaram provocando para o estado. Mas existe um consenso de que a gente tem perdas lá no Rio Grande do Sul, sejam nas lavouras, sejam nos silos, e perdas inclusive na distribuição dessa soja que já existe por conta da perda da logística ali, por conta das enchentes. O que isso pode trazer nesse momento de aumento de preços? Chega em Chicago ou deve se concentrar mais nos prêmios no Brasil? E você acredita que o prêmio pode ou tende a melhorar por conta disso? O que chegou em Chicago é uma excelente pergunta. O que chegou em Chicago foi o susto disso pode ser um problema grande. Aí nós tivemos o quê? 100 pontos de alta, né? Da baixa até alta, forte recuperação.
Isso chegou em Chicago. Já foi precificado. E essa notícia, sim. Agora, o que não chegou em Chicago foi se de fato tem essa soja a menos, pode ter a menos, foi precificado. Tem a menos, que é uma coisa estrutural, o Rio Grande do Sul, que nem você falou, nós não sabemos a dimensão disso, mas é o segundo maior produtor de soja do país, logística comprometida. Se essa soja não chegar no mercado mundial, vai vir da onde? O Brasil tem capacidade de continuar atendendo ou não? E eu acho que existe uma chance muito real de compradores do mundo falarem: eu não sei se eu chego na próxima safra norte-americana, mas tem soja nos Estados Unidos hoje, tem soja no Brasil hoje, eu vou garantir os meus inventários para eu chegar até setembro, outubro, que é a colheita dos Estados Unidos. E se isso ocorrer, eu estou acompanhando essas notícias de exportação semanal dos Estados Unidos, porque eu acredito que pode ser uma grande surpresa desse mercado. E se todo mundo está fazendo cálculo, e a conclusão de Chicago é que tem soja no Brasil suficiente, a gente não precisa se preocupar. Se isso não for a verdade, se vai precisar da soja norte-americana, Chicago não está contemplando essa possibilidade. E isso pode ser um choque muito grande. Então, para mim, os especuladores eles estão saindo de suas posições vendidas para minimizar essa possibilidade. Essa é a recuperação que a gente tem visto até então. Se confirmar que tem essa escassez de soja, isso não está precificado, não está contabilizado, na minha opinião. Em Chicago. E aqui, Chicago, no caso dos prêmios, a gente já tem essa contabilização acontecendo, tem potencial para adicionar mais nos prêmios, enfim, o que você acha? Sim, eu até diria que os prêmios para entre safra, por exemplo, para compradores de soja, eu acho que deve continuar essa pressão. Esses são os motivos que, se você tem soja que pode segurar para entre safra, e logisticamente, especialmente se você está em uma região que logisticamente consegue atender, por exemplo, se você está no Paraná e pode atender a demanda de Santa Catarina, que costumava ser do Rio Grande, por exemplo, né? Então, dependendo de onde você está logisticamente, eu acho que essa força dos prêmios pode muito bem continuar, e a gente pode, a tendência normal do prêmio é ir aumentando, pelo menos até setembro, outubro. Acho que isso muito provavelmente vai ser o caso novamente esse ano. Né? Bom, deixar para negociar no segundo semestre pode ser uma boa estratégia? Com certeza, sim. Eu sempre quero, se possível, eu sempre quero um volume de soja bem armazenado por conta que eu tenho capital para segurar e vender no segundo semestre. Isso, dentro do meu portfólio de formas de comercializar, isso é um volume que eu prezo por ter, quero ter, se possível. Mas, que nem eu falei, espaçando vendas faz sentido. Então, se você precisa de um pouco de caixa para ser um pouco mais paciente, uma venda que te compra uma paciência, não é errado, né? Aproveitar vendendo lotes pequenos, vendas tímidas, para você conseguir chegar nesse próximo ponto, faz sentido. Muito bom. Meu caro, sua orientação nesse momento, produtor brasileiro que está te ouvindo, a melhor estratégia é? Eu quero que você tenha vendas feitas ou semana passada ou essa semana, do volume que você costuma, né, vender nesse período do ano. Então, se não vendeu semana passada, vamos vender. Se já fez as vendas, já está tranquilo, aí pode pisar um pouco no freio e esperar outras oportunidades. Mas, para mim, esse é o mercado, essa recuperação que nós tivemos deveria ser vendido, tanto para safra disponível, quanto para começar a fazer média para o próximo ano. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de discutir um pouquinho sobre o mercado de soja e principalmente as suas variações dentro dessa perspectiva de precificação. Precisamos de novidades para ter um mercado dando rumo aos preços lá em Chicago, mas enquanto isso,
$12 é um bom patamar de preços que, para quem precisa vender, tem que negociar, certo, Aaron? Exatamente. Eu prefiro você reclamar de mim porque você vendeu de 12 e 13 do que voltar para 11,50, 11 e você não tem nada vendido a 12 e tá difícil pagar as contas. Vamos falar dessa forma. Né? É isso aí. Obrigado, Aaron. Volte sempre, meu amigo. Estonha. Grande abraço. Tá aí, Aaron Edwards, Sistema Manancial Consultoria aqui com a gente, traduzindo um pouquinho o mercado, trazendo as expectativas aí para a formação de preços. Aaron diz que pouca coisa deve mudar, pelo menos no curtíssimo prazo aí em relação à precificação. Tem um intervalo bem estabelecido aí de preços para a soja, entre 12 e 12,80 para a safra velha, entre 12 e 12,35 para a safra nova. E para que isso mude, é preciso ter uma experiência nova, uma notícia diferente, enfim, entre elas consequências para a safra americana, o que pode atrapalhar ou ajudar no desenvolvimento da safra é o clima e, portanto, ficar de olho nos mapas climáticos ainda é uma boa alternativa, e exportação. Exportação no sentido de prestar atenção do que pode acontecer com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos começarem a exportar meio que fora de época, ou o mercado aí dando mais atenção para o produto americano do que para o brasileiro, daí é um sinal de que, de fato, a nossa oferta está mais restrita e isso pode melhorar aí o desempenho da soja lá na Bolsa de Chicago também. Desculpe. Então, essas são as duas possibilidades aí trazidas pelo Aaron para a gente poder entender aí o rumo dos preços em Chicago. Agora vamos ver como encerraram as negociações, como ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela. A soja para agosto acabou fechando a $12,16 por bushel, uma perda aí de 2 pontinhos. Setembro, $12,02 por bushel, uma perda de 2 pontos mais 75. Novembro, $12,01, uma perda de 4 pontos. Janeiro, $12,12, uma queda aí também de 4 pontos. Vamos ver o milho? Para julho, $4,62 por bushel, perdeu 5 pontos. O setembro perdeu quase 5 pontos, fechando a $4,73. O dezembro, $4,87 por bushel, uma queda de 4 pontos. E o março, $4,99, uma queda aí de 3 pontos mais 75. E a gente tem também o trigo para setembro, $6,86 por bushel, com queda também de 7 pontos mais 25. A gente tem o dezembro fechando a $7,09 por bushel. Isso significa aí uma queda aí de 7 pontos mais 75. O março, $7,27 por bushel, perdendo também esses mesmos 7,75. E o maio, $7,32 por bushel, uma perda de 7,5 pontos. Muito bem, são as informações do mercado. A gente agradece a audiência, a gente agradece a sua participação. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.